Você e eu aprendemos isso, que a desobediência nos tira a salvação. Mas o que nos tira a salvação é desligar-nos de Cristo. Voltamos, então, agora com um assunto muito importante, né, que te deixou no ar, com um tema muito importante. Peraí. Desculpa. É porque você começou a ver assim, ó. Mas não vai aparecer você, o Lipe te corta. Ai, desculpa, é verdade. E aí, pessoal, tudo bem? Vou começar agora o nosso sopa de hoje. O Lipe corta, mas eu vejo, cara. Bom, nós concluímos o último episódio com uma pergunta, né, sobre um tema muito importante, que é sobre os frutos. Nós entendemos pelo último episódio que nós somos salvos apenas fazendo o quê? Dependendo. Então não tenho obra minha que possa me levar à salvação ou trocar a minha salvação. Agora que eu fui salvo pela graça, né? Não foi pelas minhas obras, agora eu tenho que fazer obra, né? Agora eu tenho que desempenhar a minha parte. É isso mesmo? É dessa forma? Aí vem os frutos. Isso aí. Agora sim. Somos salvos para as boas obras. Efésios 2, 8 e 9. Já que o episódio de hoje nós vamos falar sobre frutos, para que servem esses frutos? E frutos é obedecer. Para que serve a obediência? Adão e Eva, eles precisavam obedecer? Lá atrás, precisavam obedecer? Precisava. Era a condição. Deus falou assim para eles, olha, não, tá vendo essa árvore? Não toque, não coma. Essa é a condição que vocês têm de vida eterna. Então Adão e Eva, eles precisavam de obediência para manter a vida eterna. E para eu e você que estamos assistindo aqui, que estamos falando e tal, precisamos obedecer também para nós mantermos a nossa vida eterna? Ou não precisamos obedecer? Tem um probleminha. A gente perdeu a vida eterna. Adão precisava obedecer para manter a vida eterna. Mas aí a humanidade perdeu a vida eterna. Então a gente entra agora num novo sistema de coisas. Ou seja, a gente não pode recuperar a vida eterna pela obediência. É isso que vocês estão falando. Esse ponto é importante, porque a hora que a gente fala sobre obediência, né, as pessoas falam assim, é claro que a obediência é importante, porque foi por causa da desobediência, como vocês falaram, que a gente chegou nessa situação. O que é pecado? Pecado é rebelião contra Deus, é você desobedecer, você deixar de fazer a vontade de Deus. Então foi por causa da desobediência que a gente está nesse lamaçal que a gente está agora. Então é claro que a obediência é uma coisa importante, que é uma coisa que a gente tem que fazer. Agora, peraí, se Adão e Eva desobedeceram e houve a queda, e aí nós estamos nessa condição, quer dizer então que a nossa obediência vai nos trazer de volta para a condição em que a gente estava antes? É isso que a gente tem que começar a desmistificar agora. Só que há um detalhe muito interessante, porque Adão e Eva, eles não estavam perdidos. Então, para eles manterem a vida eterna, eles precisavam obedecer. Era a condição de vida eterna, era obediência perfeita e perpétua. Só que, como eles desobedeceram, eles entraram na condição de perdidos, pecadores e condenados. Agora eles precisam ser salvos dessa condição. E salvação não precisa de obediência. Vida eterna precisa de obediência, mas salvação precisa de salvador, substituto. A palavra-chave aí que você mencionou é condenação. Então, uma pessoa agora pode obedecer o tanto que quiser, ela não vai conseguir o mesmo efeito que Adão e Eva por causa dessa palavrinha que é condenação. A condenação é o resultado que a gente carrega por causa do pecado. Então, nós não estamos na mesma condição de Adão e Eva. Por isso, a obediência hoje não nos serve mais do jeito que servia para eles. A salvação não depende de obediência. É isso. Nossa situação é tão diferente de Adão e de Eva. Paulo deixa claro isso, né? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no 24 ele ainda fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é aquela condição que o Gabriel comentou, né? Não é minha obra, mas a salvação é uma questão de substituição, né? Ele tomou o meu lugar. Então, agora é interessante que tem um texto também de Romanos 5, 18, 19, por aí, que fala que é pela desobediência de um homem, todos se tornaram desobedientes. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí mais para frente, onde você falou mesmo, no verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Então está falando o quê? Que por causa da queda do pecado de Adão, todos nós estamos na condição irremediável de condenados, irremediável pelo nosso próprio esforço. Cara, que loucura isso daí. Aí as pessoas elas chegam à audácia
de achar que essa condição tão deplorável que nós estamos, basta a gente obedecer que a gente vai remediar esse problema. Ou seja, a solução para o problema da humanidade está na minha obediência, está nos meus frutos. E a gente acha que guardando aí 10 mandamentos, guardando regras e dogmas e tal, isso é suficiente para a gente se salvar. Não é nem para a gente ser salvo, é para a gente se salvar. Por isso que no episódio anterior a gente colocou o checklist da salvação, porque a gente acha que a gente sendo bom, a gente fazendo algumas coisas, a gente vai cooperar com Deus. Mas esse estado é irremediável, como disse o Xande. Ou seja, não é minha obediência que vai trazer para mim aquele estado de antigamente, antes da queda, né? Se não é, né? Não é a minha obediência que tem essa condição, mas eu já ouvi muitas pessoas usarem um verso onde Jesus fala como se fosse minha obediência. Jesus fala como se fosse minha obediência. Vocês já viram aquela passagem, né? Que ele perdoa a mulher adúltera, né? E o que ele fala logo em seguida para ela? Vá e não peques mais. Com Deus. Vá com Deus. Você vá com Deus. Vá e não peques mais. Ela saiu dali e não pecou mais. Então, ou seja, ela foi salva ali por Cristo e por isso que ela manteve a salvação dela. Foi isso, eu acho, então, que aconteceu? Que é isso que ele queria dizer? A nossa salvação não depende das nossas obras, mas toda pessoa que é salvo, ela obedece. Essa é a ideia que as pessoas têm. O que eu acho interessante sobre essa passagem é que o não te condeno de Jesus foi oferecido a ela sem que ele perguntasse para ela antes, olha só, você se compromete a obedecer a partir de agora? Que aí eu não vou te condenar, né? O não te condeno foi oferecido no momento em que ela estava precisando de ajuda, em que ela estava sendo acusada por todos os lados, e aí Jesus, vendo que ela precisava, estende a ela a mão e fala, eu não te condeno. Ou seja, a obediência não está relacionada aí com a condenação. Ela deixou de ser condenada, ela foi perdoada antes dele falar para ela obedecer, para ela não pecar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A salvação não está ligada à obediência da pessoa posteriormente, mas sim à entrega da pessoa posteriormente. Podíamos dizer isso? Exatamente. Até porque a nossa condenação não depende da nossa obediência e nem da nossa desobediência. Eu não vou ser mais condenado pelo fato de desobedecer mais ou desobedecer menos. A minha condenação não está ligada ao fato de eu desobedecer ou não. A minha condenação está ligada ao fato de eu não crer. Eu nascer no estado de condenação e se eu não crer, eu já estou condenado, segundo João 3,18. Ou seja, todo bebezinho já nasce condenado, é isso que você está falando? Isso, exatamente. Todo bebezinho já nasce condenado e por mais que ele vira um Superman e nunca cometa nenhum pecado, ele precisa ser salvo dessa condenação. A condenação não está pelo fato dele parar de pecar ou de fazer bons frutos ou obedecer os 10 mandamentos, mas a condenação dele, o fato para ele ser absolvido dessa condenação, ele precisa ser salvo. Na mulher adúltera, a questão é que se a gente colocar a obediência como um requisito de salvação, nós temos que entender que quando uma pessoa é aceita, perdoada e justificada por Cristo, ela, a partir desse momento, passa a viver a sua vida. Mas ainda vai ter tendências pecaminosas, ainda vai cometer erros, ainda vai desobedecer. Mas se estiver ligada a Cristo, essa desobediência não tira a sua salvação. Eu sei que você e eu aprendemos isso, que a desobediência nos tira a salvação. Mas o que nos tira a salvação é desligar-nos de Cristo. No momento em que você aceita Cristo, você vai indo, você tem um alvo, você tem um objetivo que é seguir a Jesus, mas ainda vai cometer erros na sua caminhada. À medida que você vai avançando, talvez você deixe de cometer um erro, mas vai cometer o outro, e assim vai. Só que esses erros, essa desobediência, não tira a sua salvação, porque a salvação está relacionada não à obediência, mas à ligação com Jesus. Mas o que você está falando é muito pesado, hein? Muito forte. É isso mesmo? Eu entendi. A minha desobediência não faz eu perder a minha salvação. Porque se não fosse assim, então ninguém pode ser salvo, porque a Bíblia fala que não existe nenhum justo sequer, não existe quem faça o bem. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, nele em Cristo, né? Mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque não crê no nome do Filho de Deus. Então, a gente é condenado por não crer. Nós permanecemos na condição natural de nascimento, de condenados, quando nós não cremos em Cristo. E os frutos? Boa pergunta. Se os frutos não têm relação com a minha salvação, nem com a minha condenação, por que Jesus fez questão de falar com a mulher adúltera para ela não pecar mais? Por que quando Jesus curou o paralítico de Betesda, ele falou, não peque para que não te aconteça uma coisa pior? Cara, porque o pecado, ele faz mal para a pessoa. É um conselho de pai para filho. Cara, vai não peques mais. Cara, o pecado é mal, ele é prejudicial. Então ele falou assim, ó, vai não peques para não acontecer coisa pior para você, porque o pecado, ele é prejudicial. É um conselho muito bom.
mas não tem a ver com a salvação. Você viu que eu fiz uma pergunta que Jesus respondeu, né? Por que Jesus falou para ele não peques para que não aconteça algo pior? Porque senão vai acontecer uma coisa pior. E a mulher pecadora, as pessoas falam, Jesus falou assim, ó, ela se encontrou com Cristo, vai, não peques mais. Depois ela nunca mais pecou? Essa é a minha pergunta. Provavelmente ela pecou sim, mas se ela focou em Cristo e relembrando esse episódio, esse encontro com Cristo, ela evitou pecados e evitou sofrimento, né? Evitou situações desagradáveis na vida dela. Ainda continuou pecando, continuou desobedecendo, mas ainda assim ela conseguiu evitar esse sofrimento e ficou mais perto de ter nessa terra um pouquinho da felicidade que ela precisaria ter no reino. Mas peraí. Quer dizer então que a nossa motivação para não pecar é evitar sofrimentos. Então seria uma motivação que é puramente egoísta. Não tem nenhuma outra motivação para a gente não pecar, para a gente obedecer, para fazer a vontade de Deus? Tem em Mateus 5,16. Nem se acenda a candeia e se coloca embaixo da alqueire, mas no velador. Ele dá a luz a todos. Não, 5,16? Isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Aí está. Então, o objetivo das boas obras, segundo esse verso, é brilhar. Brilhar para que Deus me veja? O verso fala assim, Brilhar para que outros vejam a Deus. Ou seja, boas obras é para você se salvar ou para você ajudar a salvar o outro? é para impressionar a Deus ou para impressionar os outros? Para receber bênçãos de Deus? Interessante. O conceito de obediência, ou boas obras, ou frutos, esse conceito de obediências para mostrar a Deus, obras para mostrar a Deus, é um conceito pagão. O paganismo mostra esse conceito de que você precisa impressionar o Deus com suas obras, com seu sacrifício. Mas tem um texto em Apocalipse que fala assim, ó, que nós seremos julgados pelas nossas obras. Não só boas, né? Ou pelas seja, obras, né? Ou seja, se eu vou ser julgado pelas obras, isso quer dizer que quanto mais obras eu fizer, vou ser julgado e meu galardão vai ser... Apocalipse 20:13. Esse é um dos favoritos do pessoal, né? Uhum. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Qual é o contexto escatológico? A gente não vai entrar nesse detalhe teológico profundo aqui, profético, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que esse texto se refere a um momento em que Cristo já vai ter voltado, ele já vai ter levado para o céu os redimidos pelo seu sangue, aqueles que forem salvos já vão estar no céu com ele, e é um momento em que aquelas pessoas que não forem salvas receberão a sua sentença. Então, esse é o momento do julgamento daqueles que não foram salvos. E aí que é a questão interessante, né? Se você não dependeu do sangue de Cristo, dos méritos dele, você não recebeu um substituto. Se você não recebeu o substituto, você vai ser, sim, julgado pelas suas obras. Aí, meu amigo, tá no sal. Agora, se você dependeu do sacrifício de Cristo, você vai ser julgado pelas obras dele, porque ele é seu substituto. E aí você tá bem. Então, você não entra em condenação quando você depende de Cristo. Se você não depender, aí você tem que se preocupar realmente com as suas obras, porque as consequências vão vir de acordo com elas. E veja que interessante, pode ter nesse grupo pessoas que obedeceram muito obedientes, mas não dependeram do sacrifício de Cristo. Então, isso vai ser a prova de que a obediência não vai ser o requisito final do julgamento, mas aceitar os méritos de Cristo no nosso lugar. Ou seja, então a gente já entendeu aqui que as obras não têm valor para a nossa salvação, né? Já entendemos isso no outro episódio. Ela tem um propósito especial que não é de agradar a Deus ou de fazer uma troca, uma barganha, nem para ser visto por Deus, mas para ser visto para os outros, né? Existe um exemplo que o Xande poderia comentar, porque eu ouvi dele uma vez, sobre os frutos e o que eles carregam, né? Eu acho que isso é bem propício nessa parte aqui agora. As obras, elas são muito comparadas na Bíblia com frutos, né? Então, as nossas obras são os nossos frutos. E o fruto, quando você olha para uma árvore, ou para qualquer coisa que dê fruto, não precisa nem ser árvore, mas o fruto é a última coisa que aparece nesse processo de crescimento da árvore. Então, tem uma semente, a semente vai brotando, gera uma raiz, tem um tronco, um caule, aí vem os galhos, os ramos, as folhas, as flores, no final de tudo aparece o fruto. E o interessante é que o fruto que aparece no final de tudo, ele tem uma coisa dentro dele. O que o fruto carrega nele? Semente. Então, todo fruto tem uma semente. A função do fruto é espalhar a árvore, é espalhar, frutificar em outros lugares. Então, a função do fruto, e consequentemente das nossas obras, é carregar semente, para conseguir germinar e frutificar ao nosso redor, porque a árvore ela deixa cair os frutos ao redor dela. Ou seja, fruto é testemunho.
testemunho. A obediência é testemunho. A obediência serve para que Deus seja glorificado. E como o Gabriel falou, né, as nossas obras, ou os nossos frutos, não são para impressionar a Deus, porque Deus quer impressionar o homem. E como é que Deus impressiona o ser humano? Através daqueles que o servem. Então, Deus nos usa como um canal para frutificar na vida de outras pessoas, para espalhar semente na vida de outras pessoas e para que Ele impressione outras pessoas através das nossas obras, dos nossos atos, da forma como a gente age com aqueles que nos cercam. Então, algumas pessoas acham que esses frutos que carregam sementes é você guardar mandamento, não matarás, não furtar, enfim. O que são esses frutos? O que a Bíblia fala quando nós precisamos dar frutos e essas boas obras? O que são elas? É o que nós vamos ver no próximo episódio. Não é isso, pessoal? É isso aí. E nos vemos lá. Vem a resposta. Enquanto isso, vai pensando. E se você não está concordando aqui, você já sabe, tem que comentar, porque a gente gosta de... Espaço para o contraditório. Isso aí.